Pessoas manipuladoras podem ser encontradas nos mais diversos setores da sociedade. Nos relacionamentos amorosos, nas amizades, no trabalho, na família, na mídia. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Tereza Cristina. Boa noite, Tereza. Boa noite. Obrigada novamente, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. A gente tem que diferenciar, né? Todo mundo é um pouquinho manipulador ou todo mundo é um pouquinho persuasivo, que é diferente, né? É bem diferente, né? Nós podemos dizer que a manipulação ela sempre vai estar ligada a um cunho negativo, porque o manipulador ele tem uma finalidade muito egoísta, ele visa o próprio bem-estar, né? Já a persuasão, ela faz parte do nosso cotidiano, então eu poderia dizer que todas as pessoas têm um potencial persuasivo. Por exemplo, quando vamos sair com os amigos e gostaríamos de ir a um determinado lugar e queremos convencer a turma e falamos de bons argumentos para ir naquele lugar. Isso é uma persuasão leve, bacana, interessante, né? Saudável, que cabe nas relações cotidianas, né? Agora, a manipulação, ela traz danos para as relações. Agora, é importante que a gente observe a manipulação na infância. Ela começa na infância, a gente pode dizer isso, Tereza? Nós podemos dizer que a criança, sim, ela pode aprender a manipular, né? Quando nós temos uma criança que ela começa a fazer chantagens com os pais, professores, para obter benefícios muito individuais e egoístas, e essa criança não é frustrada nesses objetivos, ela pode sim desenvolver uma tendência manipuladora. Então é importante o pai cortar já no comecinho, na raiz do problema, né, Tereza? Muito importante. Os pais, eles têm que entender que eles são a hierarquia, é eles que têm que liderar a criança. Eu não estou falando de uma liderança autoritária, mas de uma liderança de orientação para a vida, né? Porque lá fora essa pessoa vai encontrar outros que colocarão esse limite nela, né? Mas imagina uma pessoa que é manipuladora desde a sua infância, vai levar isso para a escola, vai tentar levar isso para um trabalho e a médio e longo prazo essa pessoa ela pode ser isolada, vir a sofrer e prejudicar muitas outras pessoas, né? E a gente observa a manipulação em vários setores, igual eu tinha falado, né? Na mídia, Sim. Na política, no amor, na amizade, na família, no trabalho, né, Tereza? Agora, como identificar a linha que separa a persuasão da manipulação? Até que ponto a persuasão é saudável, né? Até que ponto a manipulação já atravessa essa linha e vai para a manipulação? A manipulação, ela tem sempre uma distorção de fatos e da realidade a favor do manipulador. Então, ela tem essa finalidade para obter um ganho pessoal, né? Um ganho com aquilo, e ela faz sempre um recorte, né? Do que está querendo ser manipulado, para poder ter um autofavorecimento. Então, tem uma dica que é muito legal, que é assim: as relações saudáveis são relações recíprocas, dar e receber. Se eu me dou e eu não tenho uma recíproca, né? Se eu estou numa amizade, por exemplo, no qual a pessoa ela está sempre ali se impondo, ou me deixando culpado, né? Ou invertendo o jogo, o famoso inverter o jogo. Nossa, achei que eu estava certo, ainda saí culpado da situação, e não tem em contrapartida gestos de amizade ou de generosidade dessa outra pessoa, a gente pode perceber uma manipulação aí, né? Então, essa dinâmica do dar e receber, se esse fluxo acontece com naturalidade, em que a gente se sente bem na relação, então não tem indícios de manipulação. Agora, se a gente fica se sentindo muito culpado, né, ou achando que deve para o outro, aí nós já podemos ter indícios observar. De manipulação. Né? Agora, a pessoa que é manipuladora, ela poderia ter indícios de psicopatia, por exemplo, Tereza? Então, nem todos os manipuladores são psicopatas, mas todo psicopata é um excelente manipulador. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque geralmente os manipuladores são pessoas muito sedutoras. Então, muitas vezes pode, assim, no início da relação, vir mascarado assim, de bonzinho, de muito disponível, uma falsa simpatia, para ganhar a pessoa, conhecer os pontos fracos dela, as vulnerabilidades dela, e depois atacar mais uma vez para finalidades egoístas, né, nessa relação.
Você é especialista em relacionamento amoroso, né, Tereza? Sim. No amor, isso é muito comum? Como que você observa como psicóloga? E como agir diante disso? É afastar? A tendência é sempre afastar ou não? Isso. Muito comum nos relacionamentos amorosos, né? Muitas vezes o manipulador começa com um cuidado, né? Assim, nossa, eu tô fazendo isso para te proteger, eu tô fazendo isso porque eu te amo, né? Mas na verdade não. Às vezes quer ter a posse da pessoa, né? Quer cerceá-la dos seus direitos. Então, como que a gente pode fazer? A primeira coisa é conhecer os nossos direitos. Todos nós merecemos ser tratados com respeito, merecemos que os nossos limites sejam validados, né? Quando eu disser não, que o outro vai saber entender. Se essa pessoa não souber entender muitas vezes o seu não, será que essa relação é recíproca? Será que essa relação é legal? Né? Afastar-se, realmente, mesmo que seja um familiar. É importante a gente manter uma distância saudável, né? Porque muitas vezes a manipulação vem sob chantagem emocional. Então, é um outro fator importante, né? E também da pessoa trabalhar com a diferenciação de culpa e responsabilidade, porque os manipuladores são ótimos em fazer o outro se sentir culpado. Inverter o jogo. Inverter o jogo. Então, fala assim, peraí, se existe alguma coisa negativa que eu fiz, que essa pessoa está dizendo, qual que é a minha responsabilidade, ao invés da minha culpa? Se eu tiver alguma responsabilidade, eu vou reparar isso. Do contrário, vai perceber muitas vezes que a tal da culpa é infundada. Muito obrigada, Tereza, pelas suas dicas aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.